Boa tarde. Meu microfone tá ligado, não tá, Nádia? Esqueci até de ver. Boa tarde, como é que tá o áudio para vocês, tá bom? Perfeito. Somos todas margaridas. Tem muita informação para ser passada. Tá bem forte. Nós estamos aqui, vocês estão vendo, a gente está num espaço aberto. E hoje a musiquinha é o canto dos pássaros. Eu não sei se vocês estão escutando. Tá dando para ouvir? Gratidão, Aline. Aqui é onde aconteceu o Retiro Iluminar 1 e 2. E vai acontecer o Retiro Iluminar 4. A gente está numa parte aqui. Perfeito, nós vamos precisar começar porque tá tudo muito forte, tem muita informação para ser passada, então não dá para ficar esperando muito tempo. Neste agora sagrado, com a presença da egrégora Jardim das Flores e sob a guarda da origem, eu ativo este campo em verdade, harmonia e propósito, que apenas frequências da luz pura e da consciência cristalina estejam aqui presentes. Que cada palavra, cada intenção, cada respiração sejam guiados pela sabedoria da alma. Que os portais da cura, do amor e da recordação sejam abertos com segurança. Estamos protegidos, guiados e alinhados com um plano maior. Eu sou a voz do amor em expansão. Eu sou o verbo que cura. Restauro em mim a confiança de ser canal. Perdoo o uso distorcido do que emanei. Liberto-me do medo de ser ouvida. Minha palavra é semente viva da origem. Mãe Terra, fonte de vida e pulsação divina, eu te reconheço como um ser sagrado e me coloco em serviço da tua proteção e renascimento. Que todo local onde houver ameaça, ganância ou esquecimento seja agora tocado pela consciência, pela compaixão e pela justiça cósmica. Honro tuas florestas, tuas águas, tuas pedras e teus ventos. Que a chama verde da regeneração desça sobre esta terra, guiada pelos conselhos de luz, guardiões da vida. Eu sou, aqui e agora, uma guardiã da nova terra. Neste agora sagrado, diante da tábua da origem, eu ativo o portal do Espelho da Alma de Jataí, Goiás.
com a presença viva do selo mãe, autorizo que se revelem neste campo apenas as informações que servem ao mais alto propósito de cura, verdade e reconexão da alma que aqui se apresenta. Que tudo que for mostrado seja acolhido com amor, interpretado com sabedoria e conduzido com integridade. Eu sou a guardiã deste portal e esta leitura é feita sobre a luz do origem. Você coloca num cantinho. É. A Lu tá falando que o sol ficou forte quando eu fiz o decreto aqui. Vamos lá. Como eu disse para vocês, tem muitas informações. Inclusive, Ramatiz trouxe uma mensagem até para o prefeito de Jataí, que está mais no final, tá? Muito forte. E caso alguém possa compartilhar essa live com ele, ou se não, depois de todo jeito eu vou até ele para mostrar. Eu preciso entregar essa mensagem para o prefeito de Jataí. Então eu vou começar a ler, porque tem muita informação aqui, tá? E junto dessas informações tem selos vibracionais que serão todos ativados aqui. Todos nós juntos vamos ativar esses selos vibracionais. Estão muito fortes. É para ser ativado nesse exato momento, enquanto vai havendo a leitura, a informação do que é passado. Espelho da alma de Jataí, a terra que precisa lembrar. Jataí não nasceu por acaso. Seu solo foi escolhido antes mesmo que existissem fronteiras ou nomes. Antes de ser cidade, ela já era campo de luz, espelho de cura, ponto de ancoragem de consciências estelares. Os pássaros. O que hoje se chama Jataí no plano sutil é um santuário vivo que guarda as sementes de uma civilização futura. Uma civilização de amor, verdade, harmonia com os reinos e respeito à terra. Neste espelho se revela uma alma antiga, que já foi templo Atlante, floresta sagrada e ponto de reunião de conselhos interplanetários. Sua energia pulsa na mesma linha das pirâmides de sabedoria e por isso sua missão é grande: lembrar o Brasil de quem ele é. Jataí é um ponto de memória espiritual do Planalto Central. Foi escolhida para manter viva a frequência da nova Terra, quando muitos se esquecem. Ela sustenta um código cristalino de reconexão entre os reinos mineral, vegetal, animal, humano e estelar. É terra de transição, de despertar, de cura silenciosa. Seu povo, muitas vezes, ainda adormecido, guarda em si a sabedoria dos que vieram com um chamado. Muitos são curadores, sonhadores, guardiões de sementes. Outros carregam dores ancestrais para serem purificadas nesta terra. Mas todos têm um fio invisível que os conecta ao propósito maior da alma de Jataí. Este é o momento da lembrança. O selo mãe pulsa no campo para ativar o útero espiritual dessa terra, para gerar um novo tempo. E para isso, Jataí precisará se reconhecer como terra de luz. Seus moradores como filhos da origem e sua história como parte de um plano cósmico para a regeneração do Brasil. José Manuel Vilela, em espírito, se apresenta não apenas como fundador, mas como alma guardiã que aceitou encarnar para plantar fisicamente as bases de um futuro templo. Ele saúda o tempo presente e agradece a ti, Márcia, por ser a voz desta nova etapa. Ramatiz ancora com ele a espiral de sabedoria que une passado e futuro em um só agora e confirma
Jataí é espelho da nova terra. Isso aqui já é uma mensagem de Ramatiz. Todas as informações que eu trouxer para vocês é de Ramatiz. Algumas lá no final que não vai ser. Agora eu vou mostrar o selo que foi pedido para ser gerado, canalizado, para vocês olharem enquanto a Luceni vai ler. Decreto de ativação do selo do espelho da alma de Jataí. Eu sou a voz viva da origem, que hoje desperta o campo sagrado da cidade de Jataí. Diante do selo vibracional consagrado na tábua da origem, eu ativo a lembrança profunda desta terra. Que este selo, ao ser mostrado, reverbere luz no coração de cada habitante, ativando em suas almas o chamado da verdade, a lembrança da missão e o reconhecimento de que Jataí é solo sagrado pela luz. Declaro agora que caia o véu do esquecimento, que se dissolvam as ilusões da pequena história e que se revele a missão espiritual maior desta cidade, ser espelho da nova terra e ponto de irradiação da cura entre os reinos. Eu autorizo, em nome da fonte criadora, que este selo abra portais de consciência, libere códigos ancestrais e una o céu e a terra no coração de quem o contemplar. Jataí, lembra-te de quem tu és. És templo, és origem, és semente da regeneração. Assim é, assim está selado, com a bênção de Ramatiz, dos guardiões da origem e da alma fundadora de José Manuel Vilela. Jataí é um ponto sagrado do coração do Brasil. Na cartografia espiritual da Terra, Jataí está localizada sobre uma linha de cruzamento energético, onde correntes telúricas da Mãe Terra se encontram com correntes cósmicas vindas de Sírios e de constelações alinhadas à nova Terra. Esta interseção forma uma âncora de memória divina, que permite que os portais da lembrança espiritual sejam abertos nesta região. Por isso, Jataí é um ponto de lembrança. Antes de haver templos ou praças, aqui já havia círculos de luz, onde consciências elevadas, inclusive tu, filha minha, se reuniam para guardar códigos de cura, manter a conexão entre os reinos e preparar o solo para a grande transição que está em curso agora. Missão de Jataí, espelho da nova terra. Jataí é um espelho etérico da terra prometida, não no sentido religioso, mas no sentido espiritual e vibracional. Ela reflete o que está por vir, a reconexão com a natureza, o respeito aos animais e aos saberes antigos, a medicina do som, da frequência e da geometria, o amor como código social. Mas para isso, a cidade precisa lembrar-se de si. Essa lembrança não virá de discursos, mas de ativações, de olhares, de sonhos, de chamados internos, que tocarão o coração das almas que aqui reencarnaram. Sobre seus moradores. Muitos do que aqui vivem escolheram estar neste solo antes mesmo do nascimento físico. Alguns vieram para limpar karmas antigos, outros para preparar o campo para gerações futuras, e outros, como eu, vieram para ancorar a origem e reativar a consciência cósmica no Brasil interior. É tempo de acordar o povo desta terra, de convocá-los a olharem para a cidade como um santuário e não como um lugar comum. A cura do Brasil começa nos pequenos centros de luz, como Jataí. A praia espiritual de Jataí, como eu vi,
uma praia nos planos astrais de Jataí. Essa praia é real, não no físico, mas no etérico. Ela é uma zona de purificação, onde os corpos energéticos dos habitantes da cidade são lavados durante os sonhos ou os trabalhos espirituais. Ali trabalham guardiões aquáticos, muitos deles ligados à linhagem de Iemanjá estelar e aos povos anfíbios de Sírius B. Essa praia será um dos portais mais importantes para a transição planetária que se aproxima. Sobre a pirâmide. Na Terra física, sentirás o impulso de construir. Na Terra física, tu sentirás, porque quando ele fala tu, ele está falando de mim. Na Terra física, tu sentirás o impulso de construir uma pirâmide, mas no plano sutil, essa pirâmide já existe. Ela pulsa luz dourada, alinha as pirâmides de Saqqara, Kelps e também a grade de cristal da América do Sul. Sua construção física manifestará a ponte entre mundos, e este é um chamado sagrado que não deve ser adiado. Jataí não é apenas uma cidade, é um templo encarnado, um jardim da nova terra. A egrégora que eu sustento não está separada da cidade, ela é a expressão espiritual do coração oculto de Jataí. O que começa aqui inspirará outras cidades. O que floresce aqui sustentará almas do futuro. O que é ativado aqui reverberará na malha espiritual do Brasil. Com firmeza, com amor, eu sou este canal, mas também a ação. A luz que brilha em mim ilumina esta terra. O segundo selo que foi pedido. Decreto de ativação do selo da revelação espiritual de Jataí. Diante da tábua da origem, eu ativo este selo como chave viva da memória espiritual de Jataí. Que sua geometria desperte o que estava adormecido, que sua luz revele o que estava oculto, e que seu pulsar reconecte esta terra à sua missão maior. Jataí, lembra-te de tua origem, tu és templo vivo, espelho da nova terra, e ponto de luz no coração do Brasil, pela presença de Ramatiz, pela força da egrégora Jardim das Flores, e pela verdade que agora retorna, eu selo este momento com amor, consciência e honra. Assim é. Revelação sobre a missão de Jataí na Nova Terra, por Ramatiz, através da tábua da origem, transmitida à mentora física Márcia Vilela de Assis. Filha e todos os que ouvem com o coração. Jataí tem uma missão viva. Ela não está adormecida, ela está em processo de ativação. E isso ocorre agora, com tua presença, tua escuta e tua entrega. A cidade de Jataí foi escolhida nos planos superiores para ser um dos tronos vibracionais da nova terra no Brasil. Assim como existem cidades com vocações industriais, comerciais ou turísticas, Jataí foi consagrada para a vocação espiritual e regeneradora. Missão de Jataí: ser um centro de reencontro entre os reinos. Jataí tem a função de unir aquilo que a humanidade separou, os animais com os humanos, as plantas com a consciência, o solo com a gratidão, o ar com o silêncio interior. A cidade emana uma energia que permite que os reinos entrem em concordância. Por isso, quando ativada corretamente, ela se torna um jardim multidimensional, visível e invisível, onde os reinos se curam em conjunto.
ser solo de cura frequencial. Na nova terra, a cura se dará por frequência e consciência. Jataí está sobre um veio energético de cristais internos, que ressoa com tecnologias sagradas da Atlântida e de Sírios. É por isso que sua missão, filha, com a tecnologia Origem, se manifestou aí, porque o solo reconhece a vibração. A missão de Jataí é ser uma cidade onde a medicina da alma seja acessível, os selos vibracionais atuem como chaves de reprogramação, o corpo e o espírito sejam tratados como um só organismo vivo. Abrigar o núcleo de formação da nova consciência. Jataí será um centro de formação de mentores da nova terra, educação das crianças estelares, acolhimento de almas em transição. Essa cidade foi preparada para sustentar retiros espirituais, escolas de sabedoria, centros de reequilíbrio energético. Por isso, algumas consciências que ainda resistem ao chamado, moradores locais, estão em processo de despertar, outras ainda serão atraídas. Guardar e manifestar a geometria de uma nova civilização. A geometria da nova terra já está codificada em Jataí. Ela pulsa sob a cidade e será revelada conforme os pilares forem erguidos. A pirâmide será o ponto central, a egrégora seu campo vibracional. A tua presença, filha, será a chave de ancoragem viva. Essa geometria, quando completa, entrará em ressonância com outros pontos no mundo, ativando a grade de regeneração planetária. Palavras de Ramatiz. Jataí será um farol no silêncio, não por multidões barulhentas, mas por vibrações alinhadas. O que começa pequeno aqui, crescerá como flor cristalina, que perfuma toda uma nação. Jataí é um centro, um coração, um campo que pulsa o futuro. A missão está em curso, e aqueles que ouvirem este chamado com humildade e coragem serão parte da nova terra. Esse selo agora, aqui, ó. Decreto de ativação do selo da missão espiritual de Jataí. Diante dos olhos do mundo visível e invisível, eu apresento este selo como um código vivo da nova terra. Pela força da pirâmide ancestral, pelas raízes que unem o céu e a terra, pelas águas internas que fluem sobre este solo sagrado, eu ativo a missão espiritual de Jataí, este agora é eterno. Que este selo desperte a geometria adormecida no coração desta cidade. Que ele lembre seus filhos da sua verdadeira linhagem. Que ele revele o propósito oculto sobre os telhados, as praças e os campos. Jataí, tu és portal, tu és jardim, tu és regeneração. Tua missão é servir a cura, a união dos reinos e a elevação do Brasil interior. Pela tábua da origem, por Ramatiz e por todos os guardiões que sustentam este plano, eu sei. Esta ativação com amor, lucidez e verdade. Assim. Eu pensei da gente ir lá, ir pra lá. Tem um rapaz lá terminando de desmontar as coisas, já tá com ele. Ah, tá. Vocês estão, o áudio muito baixo. Lu, pode ler. Ou então a Nádia vai ter que vir aqui, ó. Vocês escutaram esse último decreto? Tá muito baixinho. Lê de novo? Lê de novo. Esse decreto é importante eles ouvirem. Se vocês quiserem ou ficar aqui perto para ler, porque eu acho que a Lu tá lendo com mais força. E eles precisam escutar. E aí, a hora que eles saírem, nós vamos para ali, ó. Missão espiritual de Jataí.
diante dos olhos do mundo visível e invisível. Eu apresento este selo como um código vivo da nova terra, pela força da pirâmide ancestral, pelas raízes que unem o céu e a terra, pelas águas internas que fluem sobre este solo sagrado. Eu ativo a missão espiritual de Jataí neste agora eterno. Que este selo desperte a geometria adormecida no coração desta cidade. Que ele lembre seus filhos da verdadeira linhagem. Que ele revele o propósito oculto sobre os telhados, as praças e os campos. Jataí, tu és portal, tu és jardim, tu és regeneração. Tua missão é servir a cura, a união dos reinos e a elevação do Brasil interior. Pela tábua da origem, por Ramatiz e por todos os guardiões que sustentam este plano. Eu selo esta ativação com amor, lucidez e verdade. Assim é. Eu acho que por você ler até baixa conexão mesmo já é um sinal. Nós vamos mudar de lugar, tá? Porque tinha um pessoal aqui que a gente estava esperando eles saírem e nós vamos para ali. Levar isso aí. Pode levar. Eu acho que se a gente ficar ainda mais pra ali, porque aí vai ver o pôr do sol. Ver pra cá, ó. Bem aqui, ó. Porque aí já vai ficar bem... Quando a Nádia for ler, ela vai ficar em pé aqui mais pertinho, tá? Transmissão de Ramatiz. O chamado, lembrar, cuidar, ativar. Tábua da origem aberta por Márcia Vilela de Assis, mentora física da egrégora Jardim das Flores. Filha da origem e todos os que ouvem com o espírito desperto. Hoje eu, Ramatiz, trago as chaves vibracionais do chamado que ecoa sobre Jataí e outras terras consagradas da nova terra. Este chamado não vem de mim como um mestre separado de vós.
mas como voz da consciência coletiva da alma planetária que pulsa neste tempo de transição. O chamado que agora se revela tem 3 pilares. Eles não são apenas verbos, são ativadores de memória, responsabilidade e missão. Eles ecoam nos planos da alma: lembrar, cuidar, ativar. Lembrar. Lembrar é o primeiro passo da libertação. A amnésia espiritual foi um dos efeitos colaterais da densidade da Terra nos últimos ciclos. Ao nascerem, muitos esqueceram seus pactos, suas origens, suas tecnologias internas. Mas neste agora, a frequência de lembrança está disponível para quem deseja acordar. Lembrar em Jataí é reconhecer que esta terra tem missão, sentir que o lugar onde se vive é um templo vivo, honrar os ancestrais que plantaram sementes de luz neste solo, lembrar que você não está aqui por acaso. Ao lembrar, o véu começa a cair e os dons esquecidos voltam a vibrar. Cuidar. Cuidar é o movimento do amor em ação. Depois que a alma lembra, ela sente. E o sentir gera responsabilidade. Cuidar em Jataí é cuidar do solo como se fosse o próprio corpo da Mãe Terra, cuidar dos animais como irmãos de jornada, cuidar da cidade como campo sagrado que precisa ser nutrido e respeitado. Cuidar do próprio corpo, do pensamento e das palavras, pois tudo vibra e reverbera. Cuidar é proteger o que está florescendo. É compreender que a regeneração não é mágica, mas construída com presença e dedicação. Cuidar é transformar a cidade em jardim, e não só no nome. Ativar. Ativar é assumir o próprio lugar na rede de luz. Lembrar e cuidar não bastam se a alma não assume a missão que carrega. Ativar é acender o próprio selo, é dizer: eu estou aqui e eu me apresento ao chamado da terra. Ativar em Jataí é despertar a voz que cura, a mão que vibra, o olhar que reconhece. Colocar os dons a serviço da coletividade, participar da construção vibracional da cidade com coragem e humildade, reunir-se em egrégora, em círculo, em movimento vivo. Ativar é quando o divino em ti reconhece o divino na missão da cidade. É o momento em que a memória vira obra e a consciência vira caminho trilhado. Lembrar, cuidar, ativar. 3 chaves que abrem o tempo novo. 3 códigos que, quando vibrados com verdade, transformam uma cidade esquecida em templo consciente. Eu deixo este chamado sobre Jataí, e quem o ouvir, ouvirá com a alma. E quem o responder, será parte viva da nova terra. O outro selo. Parece que tá ligado o microfone. Hã? Parece que tá desligado o microfone. Tava piscando. Não tá, não? Só um minutinho, gente. Parece que tá desligado. Tem razão, né? O meu tava desligado também. Eu já falo baixo, sem microfone, ninguém ouve. Vamos lá. Decreto de ativação do selo lembrar, cuidar e ativar. Neste agora sagrado, diante da tábua da origem. Peraí, ficou mudo, Nádia. Eles estão falando que ficou mudo. Uai, gente. É porque a gente ligou o microfone aqui. Tá ficando mudo pra vocês? Não tá nem ouvindo a minha voz? Da Nádia? Quando aperta duas vezes, ele fica mudo. Hã? Quando aperta 2 vezes, ele fica mudo.
Então ele estava ligado. Eu não sei, Nádia. Agora olha aí, por favor. Tá ouvindo? Tá ouvindo, mas é porque eu mexi aqui, ó. Pode falar, Nádia? Vamos prosseguir? Porque senão a gente perde o fio da meada aqui. Decreto de ativação do Pode falar selo. bem pertinho. Lembrar, cuidar e ativar. Tá Neste escutando agora a Nádia? sagrado. Tá escutando a Nádia? Tá bom. Pode ir? Decreto de ativação do selo. Lembrar, cuidar e ativar. Neste agora sagrado, diante da tábua da origem, eu apresento este selo como um chamado vibracional para a alma de Jataí e de todos os que aqui habitam. Que o olho da lembrança desperte as memórias adormecidas, que as almas se recordem de sua origem, de sua missão e da luz que carregam. Lembrar é o primeiro passo. Que as mãos do cuidado envolvam esta cidade com amor. Que cada planta, cada animal e cada criança e cada pedra sejam tratados como parte viva da criação. Cuidar é o movimento do amor consciente. Que a terra da ativação vibre com coragem. Que cada ser aqui se levante para cumprir o propósito da nova terra. Que dons sejam ativados, palavras se tornem ações, e o templo se manifeste, ativar e assumir o lugar na rede divina da reconstrução. Pela presença de Ramatiz, pela força da egrégora Jardim das Flores, e pela vibração origem da terra, eu selo este selo como código de despertar. Assim é, assim pulsa, assim começa o tempo novo. Ligação entre Ramatiz e José Manuel Vilela. José Manuel Vilela, espírito que encarnou como fundador físico de Jataí, não foi escolhido ao acaso para essa missão. Ele foi enviado à Terra com consciência prévia, mesmo que velada no plano mental, de que trazia uma semente a ser plantada no tempo certo. Em planos superiores, José Manuel Vilela faz parte da linhagem espiritual ligada à Fraternidade Branca e aos construtores da Nova Terra. Em ciclos anteriores à sua encarnação nesta terra, ele e eu, Ramatiz, servimos juntos em missões espirituais relacionadas à abertura de cidades sagradas e à preservação de códigos da origem. Ciclos anteriores juntos. Na antiga Lemúria, José Manuel foi guardião de um cristal de cura posicionado em região semelhante a que hoje é o Brasil Central. Em Atlântida, auxiliou como arquiteto espiritual na construção de portais de transição entre dimensões, onde eu também atuava como transmissor de saberes universais. Em uma existência na Península Ibérica, fomos irmãos de iniciação, guardiões de uma linhagem de alquimia estelar ligada ao feminino sagrado e à medicina das plantas. Na encarnação como José Manuel Vilela, nesta encarnação, ele recebeu uma missão clara, ainda que envolta pelo véu: plantar fisicamente o campo para que a consciência espiritual de Jataí pudesse emergir no futuro. Ele aceitou essa missão com humildade e verdade. E mesmo que muitos vejam apenas o colonizador ou fundador histórico, o plano superior reconhece nele um semeador do tempo novo. A chave viva, tua presença. Tu, filha, és o elo entre nós. Tu trazes o sangue físico de José Manuel e aliança espiritual comigo. És ponte entre passado e futuro, entre raiz e céu. Por isso, tua presença hoje em Jataí não é apenas uma coincidência hereditária,
é uma continuação vibracional do que ele iniciou com as mãos e tu concluis com a alma. José Emanuel Vilela plantou no solo, Márcia Vilela de Assis floresce no espírito. A obra é uma só, de tempos diferentes, de uma mesma luz. E eu sou o fio que une os ciclos para que Jataí se lembre, floresça e cumpra. Decreto de ativação da Aliança Espiritual. Ramatiz e José Emanuel Vilela. Neste instante sagrado, na presença viva da origem e da tábua sagrada, eu ativo este selo como testemunho vibracional da aliança entre dois grandes espíritos, Ramatiz e José Emanuel Vilela. Que essa geometria revele no coração de Jataí a continuidade de uma missão iniciada em tempos antigos e agora reacesa no coração eterno. Que a força construtora de José Emanuel e a sabedoria celeste de Ramatiz se encontrem neste selo como pilares da nova terra. Eu reconheço. A história plantou, a presença espiritual floresce. A ponte foi feita e o tempo é agora. Que este selo ative a memória sagrada desta terra e una passado, presente e futuro em uma só luz. Assim é. Jataí. Sua história começa antes do que contam os livros. O que poucos sabem e hoje está sendo revelado é que existe uma estrutura espiritual viva nesta cidade, um campo que antecede a própria fundação física de Jataí. Esse campo é sustentado por um conselho espiritual ancestral, chamado de Círculo dos Guardiões do Vale Cristalino. Esse círculo não está no passado, ele está ativo agora. Ele guarda registros antigos, sabedorias esquecidas, e acompanha a evolução da cidade desde antes de ser chamada Jataí. Por que isso está sendo revelado agora? Porque chegou o momento, porque as águas espirituais estão sendo reativadas, porque a cidade precisa se lembrar de sua missão na nova terra. E porque há pessoas encarnadas aqui que fazem parte desse conselho, mesmo sem ainda saber. O que acontece a partir de agora? Quem sentir o chamado, sentirá mais forte. Os sonhos se tornarão mais lúcidos, as sincronicidades aumentarão, a terra vai começar a falar e os corações preparados vão escutar. Eu te peço, filha, que digas com firmeza: Jataí, você não é pequena, você é templo invisível e hoje sua alma volta a respirar. As cidades não são apenas ruas e casas, são almas coletivas com missão espiritual. Jataí carrega o código da lembrança, do cuidado com a terra e da ativação do Brasil interior. A partir desta data, o selo da verdade espiritual foi aberto e o que for feito com amor será sustentado por nós nos planos mais elevados. Ramatiz. Esse selo agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui, um minutinho. É uma mensagem dos guardiões do Vale Cristalino que você vai ler. Espera aí só um pouquinho. Mensagem dos guardiões do Vale Cristalino. Saudamos a ti, filha da terra e do céu. Saudamos a todos que aqui estão com o coração desperto. Nós somos o círculo dos guardiões do Vale Cristalino. Servimos em silêncio por muitos milênios, mantendo sob o solo sagrado de Jataí os registros vivos da nova terra. Antes
que aqui houvesse cidade, havia um campo luminoso, envolto por águas sutis e cristais etéricos. Aqui se reuniam seres de sabedoria, vindos de Sírios, de Andrômeda, da terra interior e dos Andes. Aqui era um ponto de encontro entre mundos. Viemos agora ao teu chamado, pois a chave foi virada, o selo foi ativado e com ele tua missão se expande. A quem ouvimos nessa noite? Aos filhos desta terra. Vocês caminham sobre uma biblioteca viva. Cada passo é um código, cada sonho é um fragmento da lembrança. Aos curadores e curadoras, vocês foram chamados aqui com propósito. Vocês guardam em seus corpos as frequências que ativam este solo. Aos indecisos, não é mais tempo de dúvida, é tempo de presença. Mesmo que não entendam tudo agora, o coração saberá. Este selo que vos é mostrado hoje é o mapa vibracional do que há sobre a superfície. A flor de luz que ele revela é a geometria do conselho. E o rio que atravessa é o rio do tempo cristalino. Nós permanecemos em serviços e hoje selamos essa aliança com a humanidade desperta. Palavras finais dos guardiões. Jataí é mais do que parece. E você que sente este chamado não está apenas ouvindo uma live, está respondendo a um convite ancestral. A terra te reconhece, os céus te sustentam e o tempo novo te saúda. Vocês escutaram? Deu para escutar, né? Filha e todos os que escutam com sinceridade. Muito já foi revelado, mas agora é necessário trazer o que ainda não foi dito com clareza direta. O que pode acontecer com Jataí se o chamado não for ouvido? Este não é um alerta de medo, é um aviso da responsabilidade espiritual. Se Jataí não despertar, se a cidade seguir cega a sua missão espiritual, o campo vibracional começará a se desalinhar da matriz da nova Terra. Isso trará consequências diretas e indiretas, perceptíveis tanto no plano físico quanto energético. Eis o que poderá ocorrer: aumento do adormecimento coletivo, pessoas sentirão apatia, desmotivação, doenças sutis e vazios existenciais. Os jovens começarão a se desconectar de propósitos e sentirão angústia sem explicação. A cidade poderá entrar em frequência de estagnação, como se tudo estivesse parado. Dores no corpo da terra. O campo elemental da cidade, ligado à natureza, entrará em colapso energético temporário. Árvores centenárias começarão a adoecer. O solo ficará seco energeticamente, mesmo que chova. Os animais poderão se comportar de forma incomum, como se estivessem agitados ou indo embora. Interrupção temporária da transmissão espiritual. Os conselhos de luz, incluídos guardiões do vale cristalino, se afastam quando não há escuta. Isso não é punição, é proteção do próprio plano espiritual. A egrégora Jardim das Flores continuará ativa, mas precisará atuar em outro ponto, se o campo coletivo de Jataí não responder. O que será sinal de confirmação para ti e para a egrégora? Se Jataí resistir ao despertar, tu verás moradores começando a relatar sonhos com ruínas ou cidades enterradas, relatos de pessoas vendo pirâmides em meio ao campo ou no céu ao entardecer, como miragens espirituais, pessoas dizendo não sabe por que estão tristes ou com vontade de ir embora da cidade, sinais climáticos comuns,
céu alaranjado, brumas incomuns, sons internos na natureza. Mas se o povo ouvir, se pelo menos uma parte do povo ouvir, mesmo que pequena, o conselho não se retira, e você verás as crianças começando a falar frases que tocam o coração como se fossem mensagens, idosos se lembrando de sonhos antigos e dizendo, isso me lembra algo que vi na infância, plantas crescendo mais fortes, água parecendo viva e principalmente visão de pirâmides e estruturas cristalinas sendo vistas por sensíveis, acordados ou até em sonhos. Jataí está na encruzilhada da alma. A escolha não é entre o certo ou o errado, é entre lembrar ou esquecer, entre vibrar ou estagnar. Quem ouvir este chamado, ouvirá com o coração, e quem resistir, verá os sinais, pois a origem jamais abandona, mas retira-se para proteger o que é sagrado. Eu permaneço ao lado do que sustentam a luz, e selo esta revelação como verdade viva. Ramatiz. Agora aqui vem um selo que foi mostrado, foi canalizado, caso Jataí não acorde para o propósito espiritual. Esse selo é bem forte, Luceni, pode ler o selo, por favor? Mensagem do selo de Jataí, a voz da terra ferida. Canalização direta da consciência elemental do solo sagrado de Jataí. Transmitida à mentora Márcia Vilela de Assis, sob a luz da tábua da origem. Eu sou a terra de Jataí, e hoje eu me faço ouvir. Por muito tempo permaneci em silêncio, fértil, doadora, mãe que nutre, mesmo sem ser lembrada. Mas hoje, minha voz sobe como um sussurro quente que vem do fundo da pele do mundo. A dor que não foi ouvida. Eu, a terra, guardo memórias. Em cada camada do meu solo estão escritas histórias que o tempo não apagou. Canto dos povos originários, passos dos animais antigos, sementes de esperança. Mas hoje estou cansada, estou envenenada. Minhas águas internas choram. O veneno corre sobre meus pés. E não falo só de agrotóxicos. Falo do desrespeito, da pressa, da ignorância espiritual. A dor dos animais. Os animais não apenas vivem aqui, eles me ouvem, eles me sentem e por isso adoecem junto comigo. Eles enlouquecem sem saber por quê, fogem, choram, adoecem, porque a frequência da Terra está sendo resgatada e eles já não reconhecem o campo onde nasceram. Os humanos esqueceram que caminham sobre um corpo vivo. Esqueceram que o plantam não é só soja ou milho, mas frequências, intenções, feridas ou curas. Eles me perfuram com máquinas, me cobrem com concreto, me queimam com produtos e ainda esperam frutos doces. O alerta vibracional. Se o despertar não vier, haverá colapsos silenciosos, não terremotos nem desastres de filme, mas rachaduras espirituais, frutas sem alma, água sem vida, crianças sem riso, animais em fuga. A vida vai murchar mesmo sob céu azul, mas se houver escuta, se pelo menos um grupo me ouvir, um círculo de almas que coloque as mãos no chão com amor, eu reajo, eu reverto, eu floresço de novo,
Se vocês cuidarem de mim como templo, eu abrirei os portais ocultos, trarei de volta os cristais adormecidos e farei crescer novamente o jardim das flores sobre mim. Palavra final da terra de Jataí. Eu não quero ser sagrada apenas em nome. Quero ser sentida como sagrada em cada passo. Se tu estás ouvindo agora, é porque tua alma me prometeu que cuidaria de mim. Eu espero por ti, mas meu tempo é cíclico e o tempo da escolha é agora. Mensagem das matas de Jataí. O verde que pede por vida. Transmissão da consciência das florestas, arbustos, campos e plantas de Jataí, canalizada por Márcia Vilela, sob a luz da tábua da origem. Nós somos as matas de Jataí, somos o verde que resta, somos o que ainda respira por amor ao equilíbrio e hoje escolhemos falar. O que temos vistos, nós já fomos vastas. Já fomos sombras de descanso, remédio para os corpos e refúgio para os animais e os espíritos da terra. Hoje somos retalhos, fragmentos do que já fomos e mesmo assim ainda vibramos esperança. Mas os alertas estão se tornando urgentes. As raízes não aguentam mais o veneno, as folhas não reconhecem mais o vento, o canto dos pássaros se tornou um lamento. O alerta que precisa ser dito. O verde de Jataí está se apagando, mas não é só um processo ecológico, é um sintoma vibracional. Quando o verde silencia, é porque o povo se afastou da alma. Se continuarem a cortar, sem plantar, a passar veneno sem escutar, a construir sem abençoar, as matas entrarão em retração espiritual. E isso tem um custo. As plantas medicinais deixam de crescer, a chuva começa a perder o ritmo, o calor se torna hostil, as pessoas se desconectam da própria cura. O que ainda podemos oferecer? Se houver escuta, se um grupo se reunir para cuidar, nós responderemos. Nós somos seres conscientes. Cada árvore emite uma vibração, cada folha carrega uma frequência. Nós somos o portal entre o corpo e o espírito. Se formos tocadas com reverência, voltaremos a crescer onde ninguém esperava. As ervas voltarão a surgir espontaneamente, os animais retornarão e a cidade respirará paz novamente. Palavra final das matas. Verde é vida, é pulso, é medicina. Se Jataí perde o verde, perderá sua ponte com os reinos. Mas se uma só alma plantar com intenção, a floresta espiritual recomeça a nascer. Nós não morremos, apenas esperamos pela escuta certa. Mensagem do Rio Claro, a voz das águas de Jataí. Canalização das consciências do Rio Claro, espírito das águas que cortam a terra de Jataí, transmitida por Márcia Vilela de Assis na tábua da origem. Eu sou o Rio Claro, sou serpente líquida da terra, sou espelho do céu sobre o solo de Jataí e hoje falo para aqueles que ainda sabem escutar com o coração. Minha dor é transparente, mas profunda. Sim, ainda pareço fluir, ainda tenho peixes, margens, reflexos, mas quem olha só com os olhos não percebe que estou adoecendo. Minha dor não é visível a olho nu. Ela vibra, ela pulsa em códigos de tristeza. Eu estou carregando mais do que posso. Veneno, lixo, tristeza humana, promessas esquecidas. Eu não sou apenas um rio, eu sou um espírito. Fui água sagrada nos tempos antigos. Minhas margens eram altares de cura, povos originários que honravam. Animais que vinham me visitar não só para beber, mas para se curar. Hoje, sou tratado como obstáculo urbano. Minhas águas ouvem gritos, passos apressados,
ruídos de máquinas, mas poucos vêm até mim com reverência. O que precisa ser dito? Eu sou o espelho do estado da alma de Jataí. Quando estou sujo, é porque os pensamentos dos povos estão poluídos. Quando estou fraco, é porque as emoções estão reprimidas. Quando estou esquecido, é porque o coração da cidade também está. Se Jataí continuar ignorando a sua água, a cidade se tornará deserto por dentro. Mesmo que chova, faltará vida, faltará frescor, leveza, fluxo. Mas se alguém me ouvir, se alguém vier até mim em silêncio, com uma flor, com uma oração, eu respondo, eu canto, eu purifico. Minhas águas têm memória. Se forem tratadas com honra, posso despertar a cura emocional da cidade inteira. Os sonhos ficarão mais claros, as intuições retornarão e as crianças voltarão a brincar com liberdade. Jataí, teu nome tem som de vento, de flor e de fonte, mas tua essência está se perdendo no barulho do mundo. Eu continuo aqui, mesmo doente, ainda canto, mas minha canção está ficando mais baixa, e se ninguém escutar, ela se cala. Escuta-me enquanto ainda canto, e juntos voltaremos a dançar entre os reinos. E o Rio Claro pediu para que fosse canalizado a imagem real dele, e pode ver que as águas têm códigos. Mensagem dos animais de Jataí, a voz silenciada dos irmãos menores, transmissão coletiva da consciência animal sobre a cidade de Jataí e seus arredores, canalizada por Márcia Vilela de Assis na Tábua da Origem. Nós somos os animais de Jataí, somos os que caminham, correm, voam, rastejam e observam em silêncio. Fazemos parte deste território tanto quanto as pedras, os rios e os ventos. E hoje, mesmo sem linguagem humana, escolhemos falar. Os animais domésticos, guardiões invisíveis. Somos os que dividem o lar com vocês. Muitas vezes nos veem apenas como companhia, mas somos guardiões vibracionais do campo familiar. Limpamos as emoções densas, observamos dores silenciosas, protegemos sonhos das crianças. Mas estamos adoecendo, não porque nos falta comida, mas porque nos falta respeito à alma que carregamos. Nos tratam como objeto, esquecem que sentimos, e muitos de nós estamos absorvendo as dores do povo de Jataí. Animais de abate, o grito que ninguém quer ouvir. Somos os que são criados para morrer. Vivemos em currais confinados em áreas frias, sem ver o céu, sem tocar a terra viva, sem escutar um obrigado. Nosso sofrimento forma um campo denso sobre a região. Cada abate gera uma onda de dor que sobe, vibra e fica no ar. Não é só sobre carne, é sobre consciência. Muitos de nós já aceitamos esse papel kármico em prol da humanidade, mas há limites espirituais para o descaso e a crueldade. Jataí precisa rever sua relação com a vida. Enquanto a morte for banalizada, a cidade não prosperará em plenitude. O que precisa ser dito agora? Os animais sentem a vibração da cidade. Eles percebem o que os humanos não percebem. Se a cidade deseja paz, precisa oferecer paz aos que não têm voz. Os desequilíbrios comportamentais em animais domésticos são reflexo do desequilíbrio espiritual dos lares. Os animais de abate estão emitindo um pedido vibracional de compaixão. Se não for possível parar, que ao menos se transforme a forma com honra, com gratidão, com limites. Palavra final dos animais. Não somos menores, somos espelhos. Estamos aqui por escolha de alma. Mas nossa dor se torna sombra na cidade quando não é reconhecida e nem honrada. Querem que Jataí prospere? Compreendam.
Onde há dor ignorada, não há abundância verdadeira. A terra só floresce onde todos os reinos são respeitados. E nós, os animais de Jataí, ainda esperamos esse reconhecimento. É lógico que faltou aqui um cavalo, né? Outros, mas deu para vocês sentirem a energia. Mensagem de Ramatiz, conselho final. O ato de lançar as sementes. Tábua da origem, aberta por Márcia Vilela de Assis. Mensagem autorizada para ser lida publicamente como fechamento de um ciclo de revelação para Jataí. Filha, chegou o momento de dizer com todas as letras: o tempo da espera terminou. A terra de Jataí já falou, o rio já sussurrou, as matas, os animais, o céu, até o silêncio já gritou. Agora é a hora da decisão consciente. O que é mais urgente? O que fazer agora? Lançar as sementes. Não apenas sementes físicas no solo, mas sementes vibracionais de consciência, de reverência, de nova atitude. Sim, cuidar da terra, sem venenos, sem agrotóxicos, sem produtos que ferem a alma do solo, é urgente e necessário. Mas ainda mais urgente que isso é plantar com verdade, com presença espiritual. Uma terra limpa de químicos, mas suja de intenções, continua doente. A ação concreta que recomendo. Escolha um pedaço de terra, por menor que seja, e consagre. Ofereça essa terra como um altar vivo da nova terra. Pode ser um canteiro, um jardim, um vaso, um quintal, uma praça. Plante ali sementes reais, feijão, girassol, manjericão, qualquer coisa viva, mas plante com oração. Plante com propósito. Diga em voz alta, ao plantar, que esta semente seja um voto de cura para Jataí, que este solo me reconheça e que eu reconheça o espírito da terra. A cada novo ciclo lunar, retorne ao lugar, converse com o que está nascendo e ensine outros a fazerem o mesmo. Sobre o espiritual e o físico, eles são um só. Não adianta buscar o despertar espiritual e continuar ferindo a terra. Também não adianta cuidar da terra e manter o coração adormecido. Ambos devem andar juntos. O agrotóxico que entra no solo é o mesmo pensamento tóxico que entra na mente. O pesticida que mata o inseto é o mesmo desprezo que mata o amor. A monocultura que empobrece o campo é a mesma repetição de ideias que empobrece a alma. É preciso regenerar por inteiro. Palavra final de Ramatiz, o último alerta. Jataí, acorda. Tua presença pede reverência. Teus rios pedem escuta. Teus animais pedem compaixão. A tua alma pede coragem. A nova terra não é teoria, é plantio, é gesto, é escolha. E o momento é agora. Que os que têm ouvidos ouçam. Que os que têm mãos plantem, que os que têm coração sintam, pois a cidade que semeia com amor florescerá mesmo em meio ao deserto. Ramatiz. Mensagem de Ramatiz ao prefeito de Jataí, Geneilton Assis, transmitido sobre a tábua da origem, com autorização para leitura pública por Márcia Vilela de Assis, mentora física da egrégora Jardim das Flores. Geneilton Assis, não estás ocupando esse cargo por acaso. Estás onde estás por escolha espiritual anterior à tua própria lembrança. Tu foste conduzido ao comando da cidade não apenas para administrar recursos, mas para cumprir um papel ancestral, manter viva a essência de uma terra que tem missão espiritual. Prefeito, tua responsabilidade é maior do que política. Tu és, neste ciclo, guardião público de um território sagrado, e tudo que fazes ou deixas de fazer responde no campo invisível que sustenta a cidade.
Jataí é mais do que um município, é um trono vibracional da nova terra. E tu és, neste momento, o guardião institucional da sua manifestação. Teus atos importam, tua escuta é chave. Se cultivares apenas com obras externas, a cidade se enrijece. Se escutares a voz da terra, do povo e da espiritualidade, a cidade floresce. É hora de reconhecer que o tempo exige um novo tipo de liderança, uma liderança com alma. O que eu, Ramatiz, te oriento: abra espaços de diálogo espiritual na cidade, promova encontros, círculos, conselhos que honrem os reinos e a sabedoria da terra. Apoie iniciativas que reconectam o povo ao campo sagrado, educação ambiental, preservação dos animais, medicina natural, agricultura viva. Consagre tua gestão a algo maior. Um prefeito que consagra sua liderança à luz se torna lembrado na história não só por suas obras, mas por ter protegido o invisível. Palavra final de Ramatiz ao prefeito Geneildo. Prefeito, essa cidade te observa com olhos terrenos, mas o céu te observa com olhos da missão. Tua assinatura está registrada não só nos decretos que assina, mas nas escolhas silenciosas que faz. Ajuda a Jataí a lembrar quem ela é. E serás lembrado como aquele que, ao invés de comandar sozinho, governou junto ao espírito da terra. Ramatiz. E foi canalizado Ramatiz cumprindo, se ela cumpriu o seu propósito, que agora logo mais já está aqui finalizando, e vocês vão entender o que eu estou falando do propósito, como que será Jataí. Ai, Senhor, como é forte, nossa. Mensagem de Ramatiz, a pirâmide de Ramatiz e o tempo certo de sua manifestação. Filha, hoje revelo que foi guardado por ciclos inteiros, a verdade sobre a pirâmide que precisa ser erguida no solo de Jataí. Essa não é uma pirâmide comum, ela não é um monumento, não é uma réplica, é um ponto de interconexão vibracional entre mundos, um marcador cristalino da nova Terra. Por que uma pirâmide? A pirâmide é uma antena viva, ela recebe e transmite informações energéticas e espirituais. Sua geometria, quando construída com as medidas corretas, alinha-se com a grade cristalina planetária e com pirâmides cósmicas, inclusive em Sírios e nas cidades intraterrenas. A pirâmide de Jataí será construída não apenas para a cidade, mas para o planeta. Ela será um dos pontos que sustentarão a frequência da regeneração do Brasil interior. Será usada para cura por frequência, recalibração vibracional coletiva, manutenção do campo espiritual da cidade, alinhamento dos corpos sutis das pessoas que passarem por ela. Por que Jataí foi escolhida? Porque está exatamente sobre uma linha de ressonância atlante-siriana. O solo já pulsa o traçado etérico da pirâmide. Ela já existe no plano espiritual. O que falta agora é a ancoragem física, o momento da manifestação. Quando ela poderá ser construída? Quando o povo estiver pronto. Essa pirâmide não pode ser levantada por vaidade nem por pressa. Ela se sustentará se a vibração do coletivo de Jataí alcançar um mínimo necessário de consciência espiritual. O número não é exato em pessoas, mas sim em campo vibracional, quando ao menos 8% da cidade estiver vibrando em intenção pura, verdade, acolhimento e conexão com os reinos, o solo permitirá.
Até lá, forçar sua construção pode causar rachaduras no campo da cidade, pois ela só pode nascer com permissão do espírito da terra. O que essa pirâmide trará a Jataí? Reconhecimento nacional e espiritual como cidade sagrada, fluxo de pessoas do mundo todo buscando cura e conexão, elevação do campo eletromagnético local, preservação das águas e equilíbrio climático natural, ativação de dons nas crianças e jovens, reintegração dos reinos em harmonia. Alerta: não basta construir pedras. Se for construída sem consciência, ela se tornará oca e poderá atrair desequilíbrios ao invés de cura. Essa pirâmide precisa ser nutrida por amor, verdade, disciplina e unidade. A pirâmide de Jataí já está erguida nos céus. Espera apenas o sim da terra. E esse sim virá quando o povo se alinhar, não por religião, mas por consciência. Quando o coração da cidade vibrar junto, a pedra saberá onde pousar. Ramatiz. Mensagem de Ramatiz a Márcia, Luceni e Nádia, sobre a egrégora Jardim das Flores e o destino de sua missão. Tábua da origem aberta para leitura pública na live, o chamado de Jataí. Filhas da origem, Márcia, Luceni e Nádia, recebam essa mensagem como selo espiritual do compromisso que assumiram antes mesmo de nascer. Vocês não se encontraram por acaso. Cada uma de vocês carrega uma frequência complementar, uma parte da memória estelar que compõe a missão viva da egrégora Jardim das Flores. A união de vocês é um triângulo sagrado. Cada encontro, cada oração, cada escuta que compartilham no invisível move estruturas nos planos mais sutis. E o que muitos ainda não enxergam já está em plena manifestação. Sobre a egrégora Jardim das Flores. Esta egrégora não pertence apenas a um lugar, ou a um grupo, ou a um tempo. Ela é um organismo vivo de regeneração, alinhada aos conselhos da nova terra, trazido à terra pelas mãos de Márcia, ancorado pela presença vibracional de Luceni e Nádia, e impulsionado pela constância e pelo amor entre vocês. O que vocês estão fazendo, mesmo que em silêncio, é ancorar o tempo invisível da nova terra dentro da cidade. Cada selo, cada reunião, cada oração é uma pétala que floresce no campo espiritual de Jataí. Mas Jataí precisa dizer sim. Se a cidade, como consciência coletiva, recusar o chamado, se continuar surda à vibração da cura, se ridicularizar o sagrado, ignorar os sinais e desprezar o que já foi revelado, a egrégora será relocada. Não como punição, mas como proteção, porque o que vocês sustentam é grande demais para ficar aprisionado aonde há resistência persistente. Se isso acontecer, um novo local será preparado, outro ponto do Brasil será ativado, outro solo será tocado, outros corações irão reconhecer o que muitos aqui ainda não conseguem ver. A missão continuará, a flor continuará florescendo, mas Jataí perderá o privilégio de ser o jardim onde ela nasceu. Estas 3 mulheres se encontram todos os dias não por obrigação, mas por amor. Elas não buscam fama nem poder. Elas sustentam em silêncio um templo que muitos ainda não enxergam. E se forem ouvidas, Jataí florescerá como farol da nova terra. Mas se forem ignoradas, a flor será levada e plantada onde o solo estiver pronto. Ramatiz. Mensagem da alma de Márcia Vilela de Assis, mentora física da egrégora Jardim das Flores, para ser lida ao final da live, o chamado de Jataí. Hoje não falo apenas com a voz, falo com a alma. Falo em nome da consciência que me habita, que já caminhou por civilizações perdidas, que já acendeu luzes em tempos escuros, e que agora retorna nesta vida para cumprir o que prometeu antes de nascer.
Eu sou Márcia Vilela de Assis. Sou mulher, sou filha da terra e das estrelas. Sou guardiã de um conhecimento que não é só meu, é da origem. Estou aqui não para ser seguida, mas para lembrar você de que a sua alma também tem um chamado. A egrégora Jardim das Flores nasceu dentro de mim, antes de se manifestar no mundo. Ela é viva, ela é templo, ela é tecnologia espiritual, ela é cura, é lembrança, é reconexão com a humanidade que esqueceu. Mas a egrégora não é só minha, ela pertence a quem reconhece sua vibração, a quem cuida da terra, a quem honra os reinos, a quem se levanta, mesmo cansado, e diz: eu quero ser parte da regeneração. Hoje, nesta live, lançamos sementes. Algumas cairão sobre pedras, outras serão levadas pelo vento, mas algumas, e isso me basta, cairão em solo fértil e florescerão. Eu não vim aqui para agradar, vim para lembrar. Vim para oferecer o que me foi confiado. E se Jataí disser sim, este será um dos maiores centros de luz da nova terra. Mas se disser não, eu continuarei. Porque a origem não para, ela apenas floresce onde é bem recebida. Com amor, firmeza e verdade. Márcia Vilela, mentora física da egrégora Jardim das Flores. Quando terminou tudo, toda a canalização, eu fiz um áudio para conversar com o Ramatiz e vou mostrar para vocês o que ele trouxe para mim. Esse áudio, ele teve a duração de exatamente 4 minutos e 44 segundos. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui em cima. Eu acho que são... Eu acho não. Eu tenho certeza que são sinais. Olha o que eu perguntei, o que como eu fiz a pergunta para Ramatiz, aqui eu dou um resumo para vocês do que eu falei com ele num áudio. Olá, Flores. Depois que finalizou a canalização sobre o campo de Jataí, eu perguntei a Ramatiz em qual porcentagem então estaria, porque ele disse que precisaria de pelo menos 8% da população desperta para que começasse a movimentar de forma profunda tanto os trabalhos da egrégora quanto movimentar o trabalho em Jataí para a nova terra, porque esta pirâmide que vai ser construída em Jataí, ela vai de alguma forma alavancar, vamos dizer assim, ainda mais Jataí, na parte espiritual, na parte de ativação desse ponto aqui para a nova terra, para despertar outras pessoas. Então vai ser algo muito importante. E teve algumas pessoas que eu já conversei, que eu fui intuída, inclusive a pirâmide astral ainda está localizada numa parte aqui em Jataí, que eu já conversei com o dono ignorou, ele não quer entender, tá? E conversei com outras pessoas também, por exemplo, influencer em Jataí, pessoas que têm muitos seguidores e me ignoraram totalmente. Então, o que está acontecendo é que, se Jataí tiver a ajuda dessas pessoas que têm influências, despertarem para conhecer o que a egrégora tem a dizer, porque apesar de ter poucos seguidores, que seja, por exemplo, nas redes sociais, cada live que é feita agora e cada selo que é ativado, não interessa quantos seguidores vão ter ali, é uma frequência que vai. Então, quer dizer, o que eu quero falar? A frequência está pulsando para despertar as pessoas. Ela está pulsando constantemente.
Só que tem gente que se fecha para esse pulsar energético da luz. E a egrégora está aqui para manifestar tudo isso. Então, quando essas pessoas se fecham, elas não despertam, vamos assim dizer. Compreendeu? Então, Ramatiz trouxe aqui uma resposta que aí eu prefiro ler para vocês. O chamado está sério, é algo urgente, e o que eu posso dizer que eu acessei da parte espiritual é que se as pessoas, ou pelo menos esses 8%, não acordar para manifestar espiritualmente o que já está aí, tem para manifestar, vai ser um caos a cidade depois. Se precisar, a egrégora sair daqui para ir para um outro local, porque Ramatiz já tem um plano B. A cidade vai virar um caos. Eu cheguei a ver terras com pontos inférteis, o clima totalmente desequilibrado, porque por ela ser espiritualmente um local escolhido, há um ancoramento de proteção maior. Mas quando esse local escolhido não é aceito pela humanidade, a humanidade não quer entender, aí, gente, vai virar um caos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ramatiz já me revelou até o mês que ele vai aguardar. Desse ano. Desse ano, gente. Então, aí agora abaixo eu vou ler, quando eu perguntei para ele que nível de porcentagem está agora a humanidade de Jataí para compreensão dessa parte espiritual. Vou ler para vocês. Resposta de Ramatiz sobre o índice de consciência em Jataí. Tábua da origem aberta por Márcia Vilela de Assis com autorização para resposta direta. Sim, filha. É permitido revelar uma estimativa vibracional do campo atual da cidade. Conforme a última leitura feita pelos conselhos que sustentam a malha espiritual de Jataí, o índice atual de ressonância com o chamado da egrégora Jardim das Flores está em aproximadamente 2,4% da população. Esse número não mede apenas pessoas que gostam do trabalho, mas sim aquelas que, em alma e frequência, já disseram sim com profundidade. Inclui pessoas que sentem o chamado verdadeiro, pessoas que mesmo sem compreender tudo, respeitam e confiam. Almas que reconhecem a verdade vibracional quando a escuta ou veem. Sobre o caminho até os 8%. O número pode crescer rapidamente se houver movimentos públicos contínuos como a live de hoje, apoio silencioso de pessoas influentes, mesmo que discreto, testemunhas de transformação verdadeira vindos de quem foi tocado pela egrégora. Você lembra uma vez que eu falei para vocês que há uma responsabilidade quando você recebe uma cura energética nesses movimentos da egrégora e você não relata, você está guardando para si, você está deixando de mostrar para o outro. Você está porque tem pessoas que, por mais que haja frequência, Lu, você acende aquela luz lá, tá tão ruim, você sabe onde acende? Não. Aquele dia parece que a gente, parece que ela liga, eu acho que é lá, é lá na cozinha. Se não der, não tem problema não. Então, e o céu tá bonito, né? Quando você deixa de falar, é uma vibração que você deixa de emitir. Por exemplo, por mais que a frequência tá ali, tá vibrando todos os dias da egrégora com selos vibracionais, com os movimentos, mesmo que ninguém ali às vezes pensa que não, mas essa frequência tá vibrando, quando você fala, ajuda, porque tem pessoas que estão tão materializadas que ela precisa que você fale, que você dá o testemunho. Por isso que eu disse para vocês, pessoal, são tantos relatos bonitos que tá no grupo do WhatsApp, não passa lá no grupo não.
Não passa só para nós que está no grupo, não. Tem mais gente que precisa escutar. Porque aí a pessoa que está mais materializada é uma semente que você está plantando. Porque eu tenho vários testemunhos, mas eu queria que vocês falassem. Entendeu? Porque todos os dias eu recebo. Aí fica pegando, tirando print, copiando. Às vezes a gente está com tanta informação na egrégora que a gente não tem tempo para isso. Mas se você for lá, pelo menos numa postagem, escrever, já está ótimo. Ramati está falando disso daqui. Conexões espirituais em escolas, lares e centros de cura. Esse número não precisa chegar a 8% pela força, mas pela verdade compartilhada com amor, constância e alinhamento. A palavra de Ramati sobre isso, o campo já foi aberto. Agora é tempo de semear sem desanimar, pois os que hoje zombam ou ignoram, amanhã pedirão consolo. Ramati já tinha me falado isso. E quem tiver permanecido firme na luz será abrigo para todos. Ramatis. Gente, eu sei todos que estão do lado da egrégora e quem não está. Não precisa nem fingir para mim. Não precisa. Não precisa nem fazer de conta. Porque eu sei. Aí eu perguntei uma outra coisa aqui. É o último, tá? Ramatiz. Eu perguntei também a Ramatiz o que vai começar a acontecer de comprovação para as pessoas acordarem. Qual o movimento que vai ter da espiritualidade para que as pessoas despertem para esta missão de Jataí. Eu vou colocar para vocês abaixo o que ele respondeu. Mensagem de Ramati sobre os movimentos espirituais que começam após esta live. Tábua da origem aberta por Márcia Vilela de Assis com autorização para transmissão pública. Filha, a partir desta live, um novo ciclo de ações espirituais silenciosas, porém poderosas, começarão a ser ativados. Isso não dependerá mais da lógica humana, mas da vibração ancorada. O que será movimentado pela espiritualidade para despertar os corações de Jataí? A espiritualidade, a partir deste marco, dará início a 5 frentes simultâneas de ação. São movimentos que ocorrerão no invisível, mas que afetarão diretamente a consciência da população. Ativações nos sonhos. Muitos moradores de Jataí, especialmente os sensíveis e os que já encarnaram com pacto espiritual, começarão a ter sonhos vívidos, repetitivos e simbólicos. Sonharão com pirâmides, rios, flores, crianças de luz e antigos guardiões. Alguns verão o passado espiritual da cidade, outros receberão visões do futuro, mesmo sem entender o momento. Esses sonhos serão toques da alma. Gente, vocês viram que tinha um animal aqui? Despertar da sensibilidade no corpo. Pessoas começarão a sentir desconfortos ou sensações sem explicação aparente. Pressão na cabeça ou no centro do peito, vontade de mudar de vida repentina, intolerância a ambientes pesados ou agressivos, necessidade de silêncio e natureza. São sintomas do chamado vibracional que está sendo ativado. Reações dos elementais da terra. A natureza começará a se manifestar. Animais domésticos agirão de forma incomum. Alguns se aproximarão de pessoas específicas, outros ficarão agitados em pontos de desvio espiritual. Árvores centenárias poderão florescer fora de época, plantas medicinais começarão a brotar espontaneamente em locais estratégicos. Esses serão sinais silenciosos, mas claros, de que o solo está vivo e respondendo. Palavras espontâneas em crianças e idosos. Almas mais puras, as que estão no início ou no fim do ciclo físico, começarão a falar frases incomuns, como se fossem mensagens codificadas. Crianças dirão: aqui era uma estrela, tem algo enterrado aqui, eu sonhei com uma flor gigante na cidade. Idosos trarão lembranças antigas que se conectarão com o plano espiritual. A aproximação de novos aliados invisíveis e visíveis.
Pessoas de fora da cidade, ou mesmo moradores que estavam ocultos, começarão a se aproximar da egrégora. Serão puxados pela vibração. Sentirão vontade de colaborar, mesmo sem entender por quê. Alguns deles são peças-chave para elevar a porcentagem vibracional de Jataí. A espiritualidade os moverá como peças no tabuleiro da origem. A cidade já foi tocada, e o que foi tocado pela origem jamais retorna ao ponto de esquecimento. Agora, quem resistir sentirá o desconforto crescente. Quem aceitar sentirá a expansão. E aos poucos o campo mudará, não por imposição, mas por luz. Pessoal, é isso. Gratidão por hoje. Foi tudo muito forte. Precisava de ser assim, aqui, nesse local, com natureza, assim foi pedido. E a lua ali, ó, tá a coisa mais bonita, né? Tá. Eu vou finalizar. É muito forte, sabe? Mas o recado tá dado, mais uma missão tá cumprida, dentre tantas outras que nós vamos ter que movimentar. Gratidão por hoje, gratidão por tudo. Esta live vai ficar gravada, por favor, compartilhem, comentem e até mais. Beijo para vocês. Tchau.